Olha, o que eu vou falar agora é coisa grande, é assunto que pode mudar completamente o planejamento do clube de regatas do Flamengo nos próximos anos. A gente está falando de um possível impacto de 746 milhões de reais por causa da reforma tributária que está sendo discutida no Brasil. É isso mesmo que você ouviu, quase 750 milhões. Não é pouca coisa, não é detalhe contábil, é dinheiro que pode mexer diretamente com futebol, com estrutura e principalmente com os esportes olímpicos do nosso Mengão. E antes de mergulhar fundo nisso, eu já peço a você que está acompanhando a gente, que é rubro-negro de verdade, que se inscreva agora no canal. A inscrição é totalmente gratuita, você não paga nada por isso e ajuda demais o nosso trabalho a continuar trazendo informação séria, bastidor quente e defendendo o clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. Deixa o like porque isso faz o vídeo chegar em mais flamenguistas. Ativa o sino para receber todas as notificações e não perder nenhuma atualização. Aqui a gente fala de Flamengo todo dia, com responsabilidade e com alma de torcedor. Então fortalece o canal porque juntos somos muito mais fortes. Vamos lá! O que está acontecendo é o seguinte, com a reforma tributária, o texto que está sendo discutido pode acabar aumentando de forma significativa a carga de impostos sobre clubes associativos. E o Flamengo, que hoje é referência de gestão no futebol brasileiro, está encabeçando essa briga para tentar mudar esse cenário. Não é só pelo Flamengo, é por todos os clubes associativos do país, mas claro que quando o Mengão se posiciona, a voz ecoa mais alto. O presidente Bapia já fez uma previsão preocupante. Se nada mudar, o Flamengo pode ter que desembolsar algo em torno de 746 milhões de reais até 2028. Para você ter uma ideia do tamanho disso, é como se fosse um grande reforço por ano, indo embora só em imposto. É um valor que compromete planejamento, investimento e principalmente continuidade de projetos. E aqui entra uma parte que muita gente às vezes esquece: o Flamengo não é só futebol, o rubro-negro é uma potência nos esportes olímpicos. A gente tem medalhista na ginástica, no judô, em diversas modalidades, atletas que representam o clube e representam o Brasil nas Olimpíadas, trazendo medalhas e orgulho para o país inteiro. Se essa carga tributária aumentar do jeito que está sendo desenhada, manter esse nível de investimento fica muito mais difícil. O Flamengo está tentando mostrar para os governantes que o texto precisa ser revisto, porque o clube associativo tem uma função social, esportiva e até formadora. Não é só empresa de futebol, é formação de atleta, é estrutura para jovens, é incentivo ao esporte olímpico. E se o impacto financeiro for desse tamanho, inevitavelmente vai haver corte em algum lugar. E ninguém quer ver o nosso amor tendo que reduzir investimento por causa de uma questão tributária que pode ser ajustada. Enquanto isso, dentro de campo, o planejamento continua, porque o Flamengo não para. O Mengão pensa grande o tempo todo, mesmo com essa batalha nos bastidores, o clube segue estruturando elenco, avaliando o mercado e projetando as próximas temporadas. E aí a gente entra em outro assunto que vocês têm perguntado demais. Luiz Henrique, muita gente quer saber como está a situação, se tem conversa, se é real, se é só especulação. E eu vou te explicar direitinho como está o cenário até aqui, porque não é algo simples, não é uma negociação comum. Existe estratégia, existe timing, existe o lado do jogador e existe o lado do Flamengo. E é exatamente isso que a gente precisa entender para não criar expectativa fora da realidade. O Flamengo já fez um primeiro contato com os representantes do jogador para entender a possibilidade de um retorno ao Brasil. O clube demonstrou interesse, deixou claro que vê o Luiz Henrique como um atleta que pode agregar muito ao elenco, só que do outro lado, existe um planejamento de carreira muito bem definido. Hoje, a prioridade do jogador não é voltar para o futebol brasileiro. Ele entende que qualquer movimentação agora pode influenciar diretamente na situação dele em relação à Copa do Mundo. Mesmo atuando no Zenit, ele vem sendo convocado constantemente pelo técnico Carlo Ancelotti. Então qual é o pensamento dele? Permanecer onde está até a Copa, disputar o Mundial e, se fizer uma grande campanha, tentar dar um salto para um clube ainda mais forte na Europa, especialmente da Premier League. E aí entra o jogo de forças. Porque se a Copa não acontecer como ele imagina, o cenário muda. O Brasil passa a ser uma alternativa real. E nesse momento o Flamengo quer estar bem posicionado, quer estar próximo, quer já ter construído uma relação para não começar do zero. É estratégia de mercado,
cuidado, é planejamento de bastidor, é saber a hora certa de atacar. O Mengão não tem o sim do jogador, não tem o sinal verde do clube russo, mas também não está parado, está acompanhando, está monitorando, está se mantendo perto, e isso faz toda a diferença numa negociação desse tamanho. E é exatamente por isso que o Flamengo está agindo com inteligência nessa situação do Luiz Henrique. O clube sabe que não adianta forçar a barra agora, não adianta entrar em leilão ou criar uma expectativa que não depende só da diretoria. O momento é de observação estratégica. O Mengão entende o desejo do jogador de disputar a Copa do Mundo com tranquilidade, de manter estabilidade e, quem sabe, usar o torneio como vitrine para voltar ao futebol de alto nível na Europa. Mas olha que interessante, mesmo sabendo que a prioridade do atleta hoje é permanecer no exterior, o Flamengo não saiu da mesa. Pelo contrário, o clube mantém o diálogo aberto com os empresários, acompanha a situação contratual e já começa a construir um cenário possível para depois da Copa. Isso é planejamento, isso é gestão, é pensar à frente sem desespero, mas também sem perder oportunidade. E tem um detalhe importante nisso tudo. O Flamengo hoje oferece algo que poucos clubes no Brasil conseguem oferecer: estrutura de ponta, elenco competitivo, calendário de alto nível, disputa constante por títulos e um Maracanã pulsando em clássicos que mexem com o país inteiro. Jogar no Mengão não é simplesmente voltar para o Brasil, é assumir protagonismo em um clube gigante, com pressão e visibilidade diária. Se o cenário europeu não se concretizar como o Luiz Henrique imagina, o Flamengo pode virar uma alternativa extremamente forte, porque além da parte esportiva, tem projeto, tem competitividade e tem a vitrine da Libertadores, do Brasileirão, de competições internacionais que mantém o jogador em evidência, e a diretoria sabe disso, por isso a estratégia é ficar perto, acompanhar cada movimento e esperar o momento certo de agir. Enquanto isso, a torcida já começa a imaginar como ele se encaixaria no time, como poderia fortalecer o elenco, como ajudaria em jogos grandes, em clássicos, naquele Maracanã lotado empurrando o time, porque é assim que funciona com o clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. A gente sempre pensa grande, mas voltando à questão financeira, por que uma coisa está ligada à outra? Se o impacto tributário realmente chegar perto daqueles 746 milhões de reais até 2028, qualquer movimentação de mercado precisa ser ainda mais cirúrgica. O Flamengo não pode errar. Cada contratação, cada investimento, cada renovação passa por um planejamento muito bem calculado, e é aí que essa briga nos bastidores ganha ainda mais importância, porque não se trata só de pagar imposto. Trata-se de preservar a capacidade de investimento, de manter os esportes olímpicos fortes, de continuar revelando atletas e representando o Brasil nas Olimpíadas. Trata-se de não engessar o crescimento do clube associativo. O Flamengo está tentando mostrar que a forma como o texto está desenhado pode comprometer projetos sociais e esportivos que vão muito além do futebol. E aí eu te pergunto, rubro-negro, você acha que essa reforma precisa mesmo ser revista para proteger os clubes associativos? E sobre o Luiz Henrique, você esperaria até depois da Copa ou tentaria um movimento mais agressivo agora? Quero saber sua opinião aqui nos comentários, porque a sua participação fortalece o debate e mostra a força da nação. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora, de verdade. É gratuito, é rápido e ajuda muito o nosso trabalho a continuar trazendo informação com responsabilidade e paixão pelo Mengão. Deixa o like, ativa o sino e compartilha com outros flamenguistas que vivem o dia a dia do Clube de Regatas do Flamengo. Obrigado demais pela sua audiência, pela sua confiança e por caminhar junto nessa. Aqui a gente defende o nosso amor com informação e respeito. Tamo junto. É nóis, valeu galera!